Divina, John Deleake. Se há algo errado com o espírito de um homem, ele vai diretamente a Deus. Mas no dia seguinte sente uma dor nas costas e vai ao médico. De onde você tira o direito de fazer uma coisa dessas? Há uma frouxidão miserável na consagração a Deus. Os cristãos parecem não saber o que significa consagração a Deus. O que você pensaria de Jesus Cristo se o visse descendo a estrada e entrando em um consultório médico para comprar alguma droga? Ora, você sentiria vontade de pedir desculpas ao Senhor, não é? Bem, Ele tem muitos motivos para se desculpar por você. Quando você se tornou um cristão com corpo, alma e espírito consagrados, seu privilégio de ir ao médico foi cortado para sempre. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Este jovem que testemunhou diz que sofre por causa do apetite por cigarro e espera que oremos para que da próxima vez que queira fumar, não o faça. Eu lhe digo, Deus diz, abandone seus pecados e então venha a mim e eu perdoarei. Ele não diz, venha com seus pecados e eu o perdoarei. Ele diz, pare com a sua maldade, para de brincar com o médico e o diabo, para com os seus hábitos secretos e venha a mim e eu o livrarei. Este é o único caminho para Deus. Este é o caminho em Deus. Portanto, a consagração de um cristão não é apenas uma consagração do seu espírito a Deus, nem da sua alma a Deus. É uma consagração do corpo, da alma e do espírito. O homem inteiro, tudo o que existe de nós e nos impede para sempre de procurar ajuda na carne, no mundo ou no diabo. Existem 3 inimigos do homem: o mundo, a carne e o diabo. Nossa natureza tem 3 departamentos: espírito, alma e corpo. O que você pensaria do cristão que iria ao diabo ou algum espírito enganador para encontrar bálsamo para o seu espírito? Ora, você pensaria que ele não era cristão e nem seria. Suponha que um homem queira paz para sua alma, mente e apele ao espírito do mundo ou à carne para obtê-la. Você não pensaria que ele era cristão. Então, como você considerará um homem que deseja a cura para o seu corpo e vai ao mundo e ao homem para obtê-la? Vou pregar para você por 5 minutos do 5º capítulo de Tiago. Ele é muito explícito nesse assunto. Ele não está estabelecendo regras para as pessoas do mundo. Ele está falando diretamente com os cristãos. Alguém entre vocês cristãos está aflito? Deixe-o orar. Tiago capítulo 5, verso 13. E não deixe-o ir ao diabo, ao médico ou a alguma fonte humana. Há alguém doente entre vocês? Chame ele os presbíteros da igreja. Versículo 14. Significa isto: se você orou e a libertação não veio, inquestionavelmente é uma fraqueza da sua fé. Você precisa de ajuda. Então, a próxima coisa é: chame ele os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Tiago, capítulo 5, verso 14. Recentemente, quando eu estava pregando em Washington, uma idosa disse que havia ungido sua filhinha na noite anterior e colocado uma garrafa inteira de óleo sobre ela. Então você vê, ela não estava olhando para Deus para curar. Ela esperava que o óleo da unção a curasse. Satanás é um velho demônio sutil, mas o Senhor nos dá luta. Ele não diz a unção com óleo, mas a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o ressuscitará. Versículo 15. É por isso que nunca uso óleo, exceto quando solicitado, porque as pessoas estão olhando para o óleo da unção em vez de olhar para o Senhor Deus. Chame ele os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, não o óleo da unção. O uso do óleo da unção é uma questão de obediência.
é um símbolo do Espírito de Deus. Isso é tudo. Assim, colocamos sobre o indivíduo o óleo da unção para que cumpramos o símbolo do Espírito de Deus como o curador, e isso é tudo. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o ressuscitará. E se ele cometeu pecados, eles serão perdoados. Versículo 15. Assim, ele segue em frente e torna o ensino mais amplo. Uma das coisas bonitas do Evangelho de Cristo é que ele é progressivo em sua revelação e aplicação. Primeiro, fomos convidados a orar se estivermos aflitos. Segundo, pedirão-nos que chamássemos os presbíteros. Então o Senhor se dirige ao que realmente importa no coração do homem. Confesse suas faltas uns aos outros. Tiago, capítulo 5, verso 16. Amarre sua velha língua tagarela e confesse a outra parte que você está tagarelando. Se todos os cristãos tivessem essa mordaça na boca, não haveria metade dos gritos das reuniões como há. Agora escute. Não quero bater na cabeça das pessoas, mas quero lhe ensinar uma lição. Aqui está o amplo princípio do Evangelho. Confesse suas faltas. Quando fui para a África, tive a vantagem de entrar em um terreno absolutamente novo, que ninguém havia estragado com muito ensino solto. Neste país, o nosso povo tem sido babado com ensinamentos que não significam nada, e oscila para um lado e para o outro, como uma onda do mar levada pelo vento e agitada. E Deus diz, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7. Um dia, quando jovem, Deus me trouxe para ver minha própria necessidade, quando eu precisava de cura vinda dos céus. Não havia ninguém para orar por mim, e eu nem sequer era cristão no melhor sentido de ser cristão. Eu era um membro de uma igreja metodista, mas vi Deus curar uma alma querida que era muito querida para mim. Certo dia, enquanto estava sentado sozinho, disse, Senhor, terminei com o médico e com o diabo, acabei com o mundo e a carne, e a partir de hoje me apoio no braço de Deus. Eu me comprometi com Deus, e Deus Todo-Poderoso, ali mesmo, embora não houvesse sinal de cura ou qualquer outra coisa, aceitou a minha consagração a Ele. Aquela doença que marcou minha vida e quase me matou por quase 9 anos se foi. Foi constipação crônica. Eu tomaria 80 ml de óleo de rícino em uma dose única, 3 vezes por semana. O lugar de força e de vitória é o lugar de consagração a Deus. É quando um homem fecha os dentes e diz, eu vou com Deus por este caminho, que a vitória virá. Esse negócio cambaleante faz pensar na velha irlandesa que estava em um navio durante uma tempestade. Quando o navio girava para um lado, ela dizia, ó bom Deus, e quando o navio mergulhava para o outro lado, ela dizia, bom diabo. Quando alguém lhe perguntou por que ela fez isso, ela disse, ora, como posso saber nos braços de quem vou cair? Que o Senhor nos desperte nossas almas e nos tire deste estado instável e nos leve onde todos nós nos comprometemos de uma vez por todas e para que sempre com Deus Todo-Poderoso e então viver por isso e morrer por isso. As pessoas dizem, como a querida alma que ontem à noite enviou uma mensagem para a reunião. Estou muito doente. Se não conseguir libertação, tenho que fazer alguma coisa. Ora, claro que você pode fazer alguma coisa. Você pode morrer. Você deveria morrer em vez de insultar e negar o Senhor Jesus Cristo e virar as costas para Ele. As pessoas dizem, não posso morrer. Sim, você pode, se não for covarde, mas não pode pecar. E é tanto pecar, entregar seu corpo ao Senhor Jesus Cristo e depois recorrer ao médico, quanto cometer adultério ou algum outro pecado. É uma violação da sua consagração a Deus. Faça uma consagração a Deus e mantenha-se fiel a isso. Viva de acordo com isso e esteja disposto a morrer por isso.
Então você crescerá em Deus, onde sua fé será ativa o suficiente para obter resposta às orações. Não há homem que viva e tenha um ministério de cura que possa orar por todos os enfermos. Existem muitos deles. Ora, você vem a uma assembleia como esta, e todo velho santo que tem dor de estômago virá e pedirá que você ore por eles, e não há tempo para mais nada. Deus quer que cresçamos nele, onde obtemos respostas às orações por nós mesmos. Então, se houver um caso extremo e sua fé for quebrada, confesse suas faltas uns aos outros e faça com que o resto das pessoas orem por você. E então, em casos extremos, mande chamar os presbíteros da igreja. Essa é a mente de Deus. No 12º capítulo de 1 Coríntios, os 9 dons do Espírito Santo são enumerados. Porque a um é dado pelo Espírito da palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, para a outra fé pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar pelo mesmo Espírito, para outro a operação de milagres, para outro profecia, para outro discernimento de espírito, e para outro diversos tipos de línguas, para outro a interpretação de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8 ao 10. Estes são dons ou capacitações que são dados por Deus a certas pessoas na igreja. Agora, aqui está um pensamento que quero deixar com você. Passamos para Efésios e vemos uma ordem diferente. Não são mencionados os dons de capacitação, mas os dons neste caso são individuais. Foram os homens a quem Deus deu ministérios definidos. E na Igreja de Jesus Cristo não deveria existir apenas os dons, mas também a fé para usá-los. E eles existem se forem desenvolvidos e são viáveis quando a fé em seu coração se torna ativa para usá-los. Mas você pode receber os dons vindos diretamente do céu, e se a fé em seu coração não estiver ativa, você não poderá operá-los. Subtítulo: há apenas uma oração que é respondida. Não é a oração que é respondida, mas a oração da fé. É a oração da fé que salvará os enfermos. Acreditar na oração não faz muito barulho. Acreditar na oração pode não ter nenhum ruído. Acreditar na oração é um compromisso inteligente de si mesmo com Deus, e sua mente está firme em Deus, e o seu coração está firme em Deus, e você está andando em Deus. Você está pronto para morrer em vez de ir para qualquer um que não seja Deus? Esta é a verdadeira oração de fé. Essa é a oração contínua. Essa é a oração prevalecente. Bendito seja Deus. Assim, em Efésios, a palavra de Deus nos diz que existe alguns apóstolos, alguns profetas, alguns mestres e alguns evangelistas e alguns pastores. Vê Efésios capítulo 4, versículo 11. Estes são dons de Deus a estes homens. Não dons como são mencionados em Coríntios, mas homens são mencionados em Efésios. E os homens com ministérios são um dom de Deus para a igreja até o momento em que todos eles o façam. Vinde todo o corpo de Cristo à unidade da fé, à semelhança de Jesus Cristo, à medida da estatura do Filho de Deus, até que todos cheguemos. Efésios capítulo 4, verso 12. Não um ou dois. Bendito seja o seu precioso nome. Essas coisas demonstrarão a você o quanto estamos além do evangelho ideal. Estamos muitos atrasados. Há alguns anos, muitos acreditavam que quando o batismo do Espírito Santo estava sendo derramado sobre o mundo, éramos o pequeno grupo que seria a noiva de Cristo e iria com ele quando ele viesse. Mas logo começou a ficar claro para aqueles que olhavam para a palavra que ainda não havia sequer um corpo tangível de Cristo. O corpo de Cristo são os membros chamados por Deus, unidos em um só Espírito, em uma só esperança de seu chamado. Bendito seja Deus.
com um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Este é o corpo. Então, todos os outros desenvolvimentos, a noiva e todo o resto nascem do corpo. Vê Efésios capítulo 4, verso 2 ao 6. Deus está adquirindo um corpo neste momento, e é no corpo de Cristo, o corpo ordenado de Cristo, o corpo unificado. Ele quer produzi-lo hoje. Ele estabeleceu os seus dons, a palavra de sabedoria, conhecimento, fé, dons de cura e etc. Ele estabeleceu homens semelhantes, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida do estatuto da plenitude de Deus. Efésios capítulo 4, verso 12 e 13. Agora, a cura não é uma questão difícil. Não é preciso ter um pouco mais de fé para ser curado de uma doença do que para ser salvo de seus pecados. A única diferença é que em sua própria consciência você sabia que não havia lugar para obter o perdão exceto de Deus. Você teve bom senso suficiente para saber que não poderia conseguir isso do diabo. Você tinha que receber isso do Senhor. Mas o seu corpo fica doente e a sua consciência, por causa de sua educação, permite que você vá ao médico ou aos feiticeiros ou ao diabo. E um é tão ofensivo a Deus quanto o outro. O corpo, a alma e o espírito cristão são unidade. Um verdadeiro cristão entregou todo o seu ser ao Deus vivo. Ele se consagrou a Jesus Cristo com toda a plenitude que Jesus se consagrou ao Pai no Rio Jordão. Ele foi batizado. Ele se consagrou ao máximo a toda a justiça. Mateus capítulo 3, verso 15. A tudo o que era certo, a vontade de Deus para sempre. Bendito seja o seu nome. Agora, há alguns exemplos na palavra de Deus que são muito marcantes nesse sentido. Você ouve a palavra de Deus? Maldito o homem que confia no homem. Jeremias capítulo 17, verso 5. Fale sobre sua corrida ao médico. Isso é o que o Senhor pensa sobre isso. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e cujo coração se afasta do Senhor. E a palavra de Deus no 14º capítulo de 2 Crônicas nos dá um exemplo notável de Asa, o rei de Israel que confiou em Deus quando os grandes exércitos de seus inimigos se levantaram contra eles. Ele se ajoelhou diante de Deus e disse: Senhor, não há nada contigo para ajudar. Seja com muitos, seja com aqueles que não têm poder. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois repousamos em Ti, e em Teu nome vamos contra essa multidão. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, ninguém prevalece contra Ti. 2 Crônicas, capítulo 14, verso 11. Seu pequeno grupo de homens conquistou toda a turma. Mas depois de um tempo, Asa teve uma doença nos pés, e a palavra diz que sua doença se tornou extremamente grave, e em sua doença ele não confiou no Senhor, mas confiou nos médicos, e Asa morreu. Está registrado contra ele como uma ofensa a Deus, o fato de ele ter falhado em confiar em Deus para a doença em seus pés, mas em vez disso confiou nos médicos. Vê 2 Crônicas, capítulo 16, verso 12 ao 13. Alguém diz: bem, tudo bem, eu vou comprometer com o Senhor e então, é claro, não terei mais dor no estômago, serei apenas mantido, etc. Talvez você consiga, se sua fé em Deus permanecer forte o suficiente, e talvez não, se isso não acontecer. Mas há alguma coisa que permanece, a sua consagração a Deus. Se a sua fé falhar, não faz nenhuma diferença. Você permanece consagrado a Deus da mesma forma. Se você não obtiver a resposta à oração, você será consagrado a Deus da mesma forma.
E se o Deus Todo-Poderoso tiver que deixar o diabo espancá-lo até a morte por 1 semana, 2 meses ou mais, você aguenta até que a culpa que o Senhor busca saia da sua vida e a fé tenha vencido. Então você aprenderá a obedecer a Deus pelas coisas que sofre. Veja Hebreus capítulo 5, verso 8. Este é o único caminho. As pessoas andam por aí amaldiçoando o diabo o tempo todo. Quando você segue os caminhos do diabo, você fica torto em sua alma e orgulhoso em seu coração. E isso o separa de Deus. E você é deixado nas mãos do diabo. A coisa mais sábia a fazer com você é exatamente como fiz com um dos meus filhos. Eu disse: jovem, siga o seu próprio caminho até bater a cabeça na parede. Quando ele foi ferido quase até a morte, ele ficou feliz em voltar para seu velho pai para ser ajudado. Conhecemos a palavra de Deus tão bem, e então em nossos corações orgulhosos dizemos: fomos batizados no Espírito Santo, e todo esse tipo de atitude é tão ofensivo a Deus quanto pode ser, e Deus simplesmente tem que retirar sua mão e deixar você ir, como fiz com meu filho. E então você contraiu alguma doença antiga e ficará deitado, preocupado, furioso e chorando até se acertar com Deus e abrir seu coração para Deus. Então ele repreenderá o devorador e tirará a coisa. Deus abençoe. Eu costumava ser membro de uma igreja onde era considerado tão ofensivo tomar remédios ou ir ao médico quanto ir ao diabo em busca de saúde. O cristão que procurava o médico estava no mesmo nível do adultério ou do ladrão. Isso está absolutamente certo. Isso está de acordo com a palavra de Deus. Uma consagração completa de todo o seu ser, corpo, alma e espírito é o que Jesus exige. É o que Jesus pede e, graças a Deus, esse é o único lugar que vale a pena. Andamos por aí conversando e gritando sobre o Cristo Todo-Poderoso e o que ele pode fazer e o que ele é, etc. Mas na primeira vez que temos dor de estômago, vamos ao médico e tomamos uma dose. E o Cristo Todo-Poderoso leva um tapa no rosto. Amado, você me escute. Se há algum povo em todo o mundo que deveria ser ensinado por Deus, que deveria andar com Deus, que deveria ser consagrado a toda a vontade de Deus, esse povo é o povo cristão, especialmente aqueles que são batizados no Santo Espírito. Deveria ser absolutamente desnecessário para qualquer homem hoje em dia falar dessas coisas em um serviço público. Deveríamos ter estado tão comprometidos desde o primeiro dia com o Senhor Jesus Cristo, que o comprometimento de nós mesmos com qualquer homem por qualquer coisa seria altamente ofensivo ao nosso espírito. E se víssemos o nosso irmão ou irmã ficando fraco e caindo nas mãos do homem, nossa oração, amor, fé e simpatia deveriam dominá-los, como se estivéssemos adquirindo o hábito de beber uísque novamente. É tão ofensivo para o cristão tomar remédios quanto para o bêbado tomar uísque. Você não vê, amado, a grande e maravilhosa vantagem na vida do cristão de se tornar limpo e livre de toda dependência do braço do homem? Você está cortado para sempre do mundo, da carne e do diabo. Deus abençoe. Eu tinha um amigo na África que estava muito angustiado porque não conseguia aprender a nadar. Finalmente, um dia ele ficou bêbado e caiu no cais em direção ao mar, na cidade do Cabo, a cerca de 500 pés de profundidade, e depois disso ele conseguiu nadar sem dúvida. Você não vê, amado, que você nunca terá fé em Deus tendo fé no mundo até que se lance em Deus, até que se comprometa com Deus e então viva ou morra. Eu pertenço a Deus. Cansei do homem e cansei de me apoiar em seu braço. Eu sei o que são essas coisas. Na minha casa eu tinha 7 filhos. Eles nasceram sem remédios.
Um querido irmão testificou outra noite que o Senhor manteve as doenças fora da casa. Não foi assim no meu. Não havia nada diabólico no caminho que minha família não tivesse contraído, desde pneumonia, varíola e febre tifoide até um acidente de tiro. E Deus nos permitiu ser testados em todos os momentos. Uma coisa é ajoelhar-se e dizer: entrego meu corpo, minha alma, meu espírito a Deus. E outra coisa é ficar ao lado do seu bebê até ouvi-lo ofegar. E outra coisa é fechar os olhos na morte se necessário, mas não vou voltar atrás em meu Senhor. Esse é o tipo de treinamento que recebi, e essa é a clareza da fé pela qual meu coração clama. Talvez em outra geração teremos uma multidão de pessoas que estão em Deus como gigantes, e poderemos ter uma manifestação dos filhos de Deus e tomar o mundo para Deus e coroar o Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora eu não prego a ninguém o que eu mesmo não passei. Eu lhe digo, o Senhor me deixou passar por uma situação difícil. Uma vez tive reumatismo inflamatório e sofri durante 9 meses. Acho que sim, mas cerrei os dentes e disse: seu demônio, você não pode me colocar na cama, eu não vou. E me arrastei para casa e me deitei na cama e tive vontade de chorar de agonia. Ao final dos 9 meses, Deus operou uma coisa em meu coração, que se eu morresse, o diabo não me faria tomar remédios novamente. Um dia senti em meu espírito que precisava de ajuda. Não havia ninguém lá que pudesse orar por mim. Então peguei um trem e fui para Chicago para ver o John Alexander Dowie. Um dia, um grupo de pessoas assim, e quando cheguei, estava tão lotado que nem conseguia olhar pela porta. Depois de um tempo, algumas pessoas não conseguiram entrar. Finalmente, um presbítero, apareceu e orou por nós lá fora. E quando ele fez isso, fui curado do alto da cabeça até a sola dos pés. Ano depois, ele me disse que aquela era a única cura que ele conhecia. Muitas vezes me perguntei se a virtude vinha através do irmão mais velho ou não, mas Deus veio ao encontro da minha fé. Você não vê que comprometer-se com Deus significa alguma coisa? Eu lhe digo, provavelmente isso significará sofrimento algum dia, mas esse é o caminho da clareza, o caminho da verdade. É assim que você pode olhar cada homem nos olhos e dizer: não estou me apoiando no braço da carne, estou seguindo o caminho de Deus. Somos um grupo muito fracos e instáveis nesses últimos dias. Deus está apenas tentando obter alguma espinha dorsal em nós. Chegamos e somos batizados, e cerca de uma semana depois podemos encontrá-los fazendo todo tipo de coisa. Os cristãos de antigamente desceram para serem batizados, e ao fazê-lo, um oficial romano anotou seus nomes e os enviou a Roma. Instantaneamente, a sua cidadania foi cancelada. O seu direito de proteção do governo romano foi cortado, e os seus bens foram confiscados, e eles foram deixados como presas da alvareza do povo, mas foram batizados da mesma forma. Deus abençoe. Eu lhes digo que esse é o tipo de pessoa. 30 milhões delas entregaram suas vidas a Deus nos primeiros 4 séculos e foram apagadas do mundo de várias maneiras. 30 milhões deles havia algum espírito cristão e alguma consagração a Deus naquela época. Era pobreza ou morte, ou doença, ou prisão, ou qualquer outra coisa, mas era o caminho da consagração a Deus. Eu lhe digo, Deus atenderá a esse tipo de coisa. Se eles sobrevivessem, tudo bem, e se morressem, tudo bem. Eles pertenciam a Deus, e desde então o mundo, durante 1400 anos, olhou com orgulho para aquela lista de pessoas que se entregaram ao Senhor Deus. Eles colocaram a marca do caráter no mundo cristão. Deus abençoe. Todos os heróis, graças a Deus, também não moravam lá. Você deve a história da Escócia aos governantes. Eles escreveram a uma aliança e disseram: não teremos nenhum rei senão Jesus.
E você pode ver o velho escocês cerrar os dentes e, abrindo uma veia no braço, assinar aliança com seu próprio sangue. E 300.000 deles deram suas vidas para tornar aquela aliança boa e morreram dizendo: não teremos nenhum rei senão Jesus. Agora você me escuta. Eu garanto a você que se houver 50 pessoas doentes nessa sala e você se comprometer com Deus nesse espírito e com essa realidade, graças a Deus, você não precisará de ninguém para orar por você. Você simplesmente ficará bom. Deus abençoe. O diabo não pode se aproximar de você quando esse tipo de coisa está em sua alma. Um dos meus filhos estava morrendo de pneumonia uma vez. Orei por aquele sujeito e orei por ele, e não foi nada bom. Mas um dia eu estava no centro da cidade e estava orando por aquele menino e o Senhor disse: vá para casa e confesse os seus pecados para sua esposa. E eu disse: eu irei. Parei e pedi a um dos anciãos que fosse até minha casa. Enquanto caminhávamos, conversávamos e eu disse: tem algumas coisas que quero resolver com minha esposa antes de você orar. Tem havido todo tipo de oração, mas ele não ouve. Então, levei minha esposa para o outro quarto e contei-lhe todo o negócio, tudo o que havia, e fomos para outra sala e oramos por aquele filho, e ele foi curado em 1 segundo. Quero lhe dizer que quando cristãos não são curados via regra, você fica procurando e consegue que o Espírito Santo o ajude. E quando eles vomitam tudo, eles serão curados. Você me ouça, a cura vem diretamente de Deus, e tudo que o homem é um meio através do qual Deus pode trabalhar. Ele escolhe o homem como um corpo, a igreja é o corpo. Não sabeis que sois o templo de Deus, em que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Há algo que entra no seu espírito ou no seu corpo que está obstruindo o livre fluxo do Espírito de Deus. Tire essa coisa, é entre você e Deus. Eu lhe digo, quando você alinha as pessoas para que elas confiem em Deus para os seus corpos, assim como confiam para suas almas, não haverá metade do retrocessos que existe agora. Eu era membro de um grupo de 100.000 pessoas e nunca ouvi falar de alguém que se desviasse. Eles representaram Deus e morreram por Deus. O caráter estava neles e eles não sabiam nem a metade sobre Deus como nós sabemos pela revelação do Espírito nesses dias. Estou 2 vezes mais ansioso essa tarde por este grande grupo de pessoas aqui, para saber se eles vão ou não se comprometer claramente em Deus do que estou pelos enfermos. Pode haver dezenas nessa sala que estão tão doentes que precisam de Deus. Mas, amado, ouça, suponhamos que um deles não foi curado e os demais foram esclarecidos em sua consagração a Deus. Você teria uma demonstração maior. À medida que você os cura, os cristãos, sem a consagração de Cristo, perdem a fé e ficam doentes. Depois de um tempo, um pregador se torna uma espécie de doutor dos santos em sua pequena assembleia. Deus não quer isso. Seja claro. Seja direto em sua consagração a Deus. Coloque-se de corpo, alma e espírito para sempre nas mãos de Deus. E faça isso hoje, graças a Deus. Faça hoje. Quão envergonhado um cristão deveria ficar por confiar no braço da carne ou em um frasco de remédio em algum lugar da casa. Você vai para casa, juntar as coisas abomináveis e colocar na caixa do beco, uma lata de lixo, e depois pede desculpa à caixa do beco. Você não pode me dizer nada sobre medicina. Nunca houve maior farsa praticada contra a humanidade do que a prática da medicina. Os maiores homens do mundo, médicos, declaram isso repetidas vezes, mas a multidão não presta atenção a isso. O professor Douglas do McLean, que ocupava a catedral de jurisprudências médica, levantou-se entre 1000 estudantes quando solicitado a dar uma palestra sobre a ciência da medicina e disse: sou um homem honesto, e um homem honesto é o trabalho mais nobre de Deus.
Desde os dias de Hipócrates e Galeno até agora, temos tropeçado no escuro de diagnosticar ao elegível Sr. Ashley Cooper, que foi médico da Rainha Vitória durante 25 anos, o maior médico da Grã-Bretanha, disse: a ciência da medicina é fundada em conjecturas e melhorada pelo assassinato. Mengende, de Paris, que possui o maior sistema de diagnóstico do mundo, disse: prestamos a atenção do paciente com o nosso remédio, enquanto a natureza intervém e faz a cura. Mas você não pode dizer isso a um médico americano de terceira categoria. No entanto, o mundo cristão vira as costas ao Filho de Deus e vai e se coloca nas mãos dos homens. Nenhum homem que já viveu ou que viverá jamais reduzirá o assunto da medicina a uma ciência. 2 doses de medicamento jamais produzirão o mesmo efeito em você. Você pode tomar uma dose de remédio hoje e outra amanhã, e amanhã terá um efeito diferente do que teve hoje. Isso pode estar bem para o mundo. Ora, o homem que não é cristão precisa de algum tipo de remédio, mas o cristão não pode. Deus cortou o privilégio há muito tempo. Deus abençoe. Está alguém doente entre vocês, cristãos? Chame ele os presbíteros da igreja. Tiago capítulo 5, verso 14. Esse é todo o privilégio que a palavra de Deus lhe dá. Esse é o caminho para Deus, na linha da cura divina. Deus abençoe. Bendito seja Deus, eu lhe digo. Estou apenas esperando o dia em que haverá uma grande, abençoado e verdadeiro grupo de homens e mulheres neste mundo que permaneceram nisto através do Deus vivo, tão claro quanto o cristal, que cortaram livres do mundo, da carne e do diabo. Essa é a característica da igreja de Filadélfia, sem dúvida. Deus nos permitiu ver curas de todas as maneiras que os olhos humanos podem vê-las. Eu os vi como relâmpago. Tenho visto o Espírito de Deus brilhar pela sala, exatamente como um relâmpago. Deus está lá, em forma de relâmpago, e os demônios foram expulsos e os enfermos curados. Tenho visto Deus vir como um terceiro botão quando ninguém sabia que ele estava lá, e as pessoas foram curadas. Tenho visto pessoas curadas nas audiências quando o câncer desaparecia e as veias varícolas eram curadas. Ninguém orou por eles. Eles simplesmente se colocaram nas mãos de Deus, e isso é tudo. Não existe nenhum homem que possa definir as operações da fé no coração do homem. Mas há uma coisa da qual temos certeza: quando nos separamos de qualquer outra ajuda, nunca descobriremos que o Senhor Jesus Cristo falhará. Se houver alguma falha, a falha é nossa e não de Deus. Deus abençoe.